Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Romeu, nosso vigário paroquial, caros diáconos, caros telespectadores da nossa Rede Nazaré de Comunicação, rádio ouvintes da Web Rádio, portal da Basílica Santuário, meus irmãos e minhas irmãs, sempre para nós é uma grande alegria quando viemos à casa de Deus. Alegria porque nós encontramos aquele que é a razão da nossa fé. É aquele que é a razão de tudo o que nós entendemos e do que nós aprendemos sobre o que é verdadeiramente o amor. E a partir daquilo que é o amor, nós entendemos as várias formas e expressões em poder manifestar este amor. E um deles é justamente podermos escutar a palavra do ser amado e poder colocá-la em prática na vida de cada um de nós. Este amor, portanto, que fez com que Deus pudesse criar todas as coisas, e ao criar todas as coisas, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E a partir desse amor, nas várias manifestações no Antigo Testamento, a eleição do povo de Israel, as alianças, até chegar à expressão maior do seu amor, nos mandando o seu próprio Filho Jesus. Ele nos mandou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos também acreditar que em nossa carne, por meio das nossas limitações, em meio às nossas feridas, em meio aos nossos pecados, nós somos capazes de amar verdadeiramente e profundamente. Nós não somos seres que foram criados por Deus com capacidade de amar de uma forma teórica, porque a teoria ela é fácil a partir do conhecimento que temos, e todos nós temos o conhecimento do amor. Mas Deus quis nos mostrar, na encarnação do seu Filho, que assumiu a nossa história, assumiu a nossa humanidade, que vale a pena sim nós amarmos em nossa história, vale a pena nós amarmos em nossa carne, vale a pena nós amarmos mesmo quando muitas vezes nós somos desanimados e desmotivados pelos nossos pecados. E foi a partir daí que, entendendo esse amor de Deus, homens e mulheres quiseram segui-lo. E dentre esses homens e mulheres, dentre todos aqueles que fizeram parte da história de nossa igreja, nós temos a figura de nossa mãe, Maria Santíssima. Aquela que soube escutar a palavra de Deus. Ela que soube na sua vida amadurecer, desde a sua infância, desde a sua juventude. E a prova maior disso foi que ela soube aceitar com grande responsabilidade, na sua adolescência,
de poder ser a mãe do Salvador. E foi a mãe do Salvador porque justamente foi inspirada, porque foi fortalecida pelo amor que previamente ela sentiu por Deus e soube entender esse amor por meio da palavra que ela escutava, da palavra que ela meditava. E ela que recebeu o privilégio de que essa palavra que ela escutava, essa palavra que ela meditava, se transformasse em carne e, portanto, viesse até nós para nos salvar. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao olhar a figura de Maria, nós olhamos a possibilidade de poder encarnar e tornar concreta a palavra que nós sempre acreditamos da parte de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos desacreditados na nossa fé? Quantas vezes nós somos desacreditados em nossa religião? Quantas vezes nós somos desacreditados em nosso cristianismo? Porque muitas vezes é difícil fazer a passagem da palavra que nós conhecemos e da vivência dessa palavra se transformando em algo concreto na vida de cada um de nós. E Maria soube fazer isso. Maria soube transformar essa palavra e aceitar que essa palavra se transformasse em carne, se tornasse viva, para que pudesse ser aquilo que hoje é para nós, ou seja, a nossa salvação. E dentre as várias pessoas que ao longo da história do nosso cristianismo também soube e entendeu o que verdadeiramente é o amor, é Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, a quem é confiada a nossa paróquia, lá na cidade Nova 5, lá na cidade de Ananindeua. Santa Rita, em sua vida, foi uma jovem que também soube cultivar e aprender do seio da sua família o que verdadeiramente é seguir a Jesus Cristo, o que é ter uma fé, e uma fé não somente vivida de uma forma teórica, mas ela soube também colocar em sua vida de uma forma prática, concreta, tudo aquilo que ela viveu. Queria ser religiosa, mas seus pais quiseram que ela fosse uma mãe de família e, portanto, casasse. E o primeiro ensinamento de Santa Rita, ela soube ser obediente a seus pais. Ela soube poder colocar a sua vontade sob a vontade dos seus pais, porque ela respeitava e acreditava na palavra de seus pais. Então deixou o sonho de ser religiosa para que pudesse então realmente viver uma vida matrimonial. E viveu sua vida matrimonial. E lhe arranjaram então um marido, a quem ela também soube amar, e sobretudo esse amor é expressado na oração constante que ela fazia pela conversão do marido, porque o marido pertencia a uma família que tinha muitas desavenças e inimigos ali na cidade de Cássia. E, portanto, um homem violento. E provavelmente um homem rude. Um homem que não sabia cortejá-la. Um homem que talvez não sabia dar uma resposta àquilo que provavelmente ela sentia por ele como esposa. Mas mesmo assim, ela não se deixou levar. E soube amar o seu marido, e a expressão maior do amor do seu ao seu marido foi rezando pela sua conversão, que ela consegue. Porém, ele foi vítima já dos seus inimigos e foi assassinado. E então, ela passou a ser viúva e viveu a experiência da viuvez. E na viuvez ela concentrou sua atenção aos filhos. E para os filhos, como mãe, ela procurou, portanto, transmitir também aquilo que ela aprendeu dos seus pais e transmitir aos seus filhos. E o segundo ensinamento de Santa Rita, o horror que ela tinha ao pecado, a tal ponto que os filhos queriam vingar a morte do pai. E ela fez uma oração que hoje para nós seria estranha. Prefiro ver a morte dos meus filhos do que vê-los pecar por vingança. Vejam, a maturidade de fé de uma mãe que faz uma oração que para nós parece ser estranha, mas nada mais é do que a expressão profunda e amadurecida de uma fé que não se deixa levar pelo sentimentalismo, não se deixa levar por suas ideias, não se deixa levar pelos seus impulsos, mas ela consegue colocar toda a sua vida,
todos os seus sentimentos sob o olhar de Deus e o amor que ele tem por ela e que ela descobriu. E de fato assim aconteceu. Houve uma doença naquele período e os 2 filhos morreram de uma só vez. E ela ficou viúva. E foi então procurar a vida religiosa. E aqui é o terceiro ensinamento de Santa Rita: da obediência aos seus pais, da vida de oração pela conversão do seu marido e o horror ao pecado, preferindo ver a morte dos filhos do que vê-los pecar por vingança. A perseverança de Santa Rita, porque no primeiro momento ela foi rejeitada quando quis então, como viúva, poder entregar sua vida a Deus na vida religiosa. As irmãs temiam pela segurança, porque Santa Rita já pertencia a uma família que era vista com uma fama na cidade. E ela então, milagrosamente, entra no convento e ali vive o resto da sua vida. E ela foi uma das poucas pessoas que recebeu ali no convento o privilégio de poder receber as mesmas feridas de Nosso Senhor, porque ela era uma profunda devota do crucificado, não pelo sofrimento que ela gostava, pelo contrário, ela não gostava do sofrimento, como pode parecer quem lê a sua biografia no primeiro momento. Não, ela soube sofrer no amadurecimento e na interpretação de que tudo que ela vivia nada mais era do que a expressão do que ela soube sempre acreditar da parte de Deus. Isso é uma verdadeira fé. Isso é um verdadeiro cristão, que não se lamenta pelo sofrimento e não atribui a Deus um possível castigo, porque Deus não castiga. Deus prova. Ele não castiga, Ele prova. E Ele prova para justamente nos mostrar que o que nós dizemos com palavras, nós somos capazes de poder viver com a nossa própria vida. Foi isso que ela entendeu na sua devoção ao crucificado. E diante da imagem que até hoje nós podemos ver na cidade de Cássia, ela, portanto, olhando para aquele crucificado, ela disse: eu quero um teu sofrimento. Além daqueles que ela tinha vivido ao longo da sua vida, eu quero, Senhor, um teu sofrimento. E a partir daí então, ela recebeu uma estigma de Nosso Senhor, num espinho que saía da coroa de espinhos daquela imagem e lhe feria profundamente na sua testa. E essa ferida ela carregou por 15 anos, uma ferida que não foi fácil para ela de poder receber, porque foi uma ferida que inflamou, uma ferida que exalava mau cheiro, a tal ponto de que ela teve que ser isolada num quarto à parte do convento, porque não se conseguia conviver a causa da ferida que lhe provocou, que lhe foi provocada, portanto, por Nosso Senhor. E ali ela conviveu por 15 anos com esta ferida. Ela depois faleceu já idosa, aos 79 anos, e hoje então temos esta grande santa, que é considerada pela tradição da Igreja a santa das causas impossíveis. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, para poder dizer as duas grandes figuras que nós temos hoje e são apresentadas para nós: Maria Santíssima, nossa mãe, a mãe de Nazaré, aquela que soube dar o seu sim a Deus e, portanto, soube viver de uma forma concreta a expressão do amor, transformando em gesto concreto, em carne, o que ela sempre acreditou. E Santa Rita de Cássia, que ao longo de sua vida também soube encarnar e tornar concreto aquilo que ela acreditou ao longo da vida. Essas duas grandes mulheres souberam o que hoje nós então lemos no Evangelho, concluindo, portanto, esta celebração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, meus irmãos e irmãs, olhando hoje para Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, e olhando para Santa Rita de Cássia, olhemos agora para nós, duas mulheres de carne e osso, como nós somos de carne e osso. Como nós estamos guardando os mandamentos de Deus? Como nós estamos vivendo o amor de Deus em nossa vida?
como nós estamos sendo expressão do amor de Deus a tal ponto de o mundo poder ver que um cristão é capaz de ser coerente na sua vida, que um cristão é capaz de ser coerente e não apenas de palavra, mas é um cristão capaz de ser coerente e transformar em palavras aquilo que ele pode também fazer na sua própria vida. E se nós temos dificuldade, meus irmãos e irmãs, olhemos para Nossa Senhora, nossa mãe, olhemos para Santa Rita e os santos que nós temos, e que justamente nos ensinam o que é poder guardar a palavra de Deus para que ela possa se fazer concreta na vida de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.